aula de hoje. Hoje a nossa aula de número 6 ou 7? 7, né? Então, depois que a gente falou nas últimas 2 ou 3 aulas sobre a transformada de Fourier na reta e no RN, eu acho que é propício agora o momento para a gente falar um pouquinho sobre as séries de Fourier. Tá? Vou falar um pouco hoje, na próxima terça espero falar um pouquinho sobre as séries de Fourier. Talvez muitas das coisas que eu esteja falando aqui, eu acho que vale a pena fazer um pouquinho devagar. No curso de verão eu não fiz tão devagar, eu já assumi que vocês sabiam muitas dessas coisas, mas a gente não perde a generalidade em reverter a ordem, não. Vocês sofreram um pouquinho no verão, mas agora, inclusive, já podem aproveitar mais. Né? Mas para ficar gravado no vídeo, para quem vê esse curso de análise harmônica pela primeira vez na vida, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho disso daqui. Do meu ponto de vista, na perspectiva histórica, eu acho que foi isso aqui que começou, né? Acho que as séries de Fourier, tradicionalmente, vieram antes da própria transformada no RN. Né? Então, a motivação aqui era você escrever uma função, uma motivação que sempre está na nossa mente, você descrever um objeto difícil como uma superposição de objetos mais simples. Né? Eu costumo dizer para o pessoal que matemática nada é difícil. Né? O que é difícil é simplesmente a junção de várias coisas fáceis juntas. Né? Você só tem que saber empilhar corretamente. Então, a primeira motivação aqui era você decompor funções, digamos, periódicas, na reta, tá? Como superposição de ondas básicas. As ondas básicas aqui eram funções seno e cosseno. E daí surgiu toda essa história. Então, eu queria te dar uma função f, digamos, periódica, né, de menos meio até meio. Deixa eu botar aqui período. Na verdade, eu queria botar aqui para ficar com o período 2π, né? Então, vou botar aqui período. Período 1, né? Menos meio. Deixa aqui mesmo. Essa função periódica aqui em R. Seu objetivo era escrever essa sua função f como uma certa soma, né, de certos coeficientes de funções cosseno de 2π kx, né, mais os coeficientes bk seno de 2π kx. Então, esse aqui que era o objetivo. E a gente vai ver um pouquinho hoje, né, depois isso aqui evoluiu para o caso do toro, depois o caso do RN, né? E a teoria moderna da transformada de Fourier, na verdade, permite escrever a transformada de Fourier se você tiver um certo grupo abeliano. A gente viu um pouquinho disso aqui no curso de teoria analítica dos números, né? Esse grupo abeliano, eu vou botar aqui, sem falar muito o que é, né? Localmente compacto. Né? Imagina que todo ponto tem uma vizinhança compacta. Se tiver um grupo abeliano, então tem que ter uma operação. No nosso caso aqui do RN, do toro, a operação é a soma. Né? E a transformada de Fourier é definido nesse grupo dual. Não sei se vocês lembram, né? Esse grupo aqui é o grupo dos caracteres. Né? Isso aqui é o grupo dos caracteres, que são o quê? São homomorfismos de grupos, né? Contínuos. Tá? De G em C. Homomorfismos contínuos de G em C, exatamente. Então, aqui, né, na verdade, você botar no círculo unitário aqui, né?
No caso, a gente estava trabalhando em grupos, né, no verão, se você pegar esse G, um grupo abeliano finito, né, isso aqui a gente viu no verão que esse G estrela era essencialmente isomorfo ao G. Né? E o objetivo era descrever as minhas funções de G, quer dizer, pegar uma função f de G em C, tá? E decompor, né, como soma dessas funções básicas, desses caracteres aqui. Né? Então, escrever f de x como sendo a soma desses caracteres básicos, que de x, e certos coeficientes aqui. Né? Na verdade, esses caras aqui a gente chamou do... Para cada aqui eu tinha um coeficiente. Tá? Então, esse aqui pertence ao teu G chapéu. Para cada aqui você tinha um coeficiente que você chamava, digamos aqui, o F barra, F chapéu de Ki. Esse aqui é o coeficiente de Fourier desse cara. Tá? Então, era essa aqui a motivação. Tá? No nosso caso, o que é que acontece? No nosso caso, o que é que acontece? Eu vou querer fazer... Vamos ver só se o que é que eu quero fazer. No nosso caso de hoje, esse meu grupo aqui vai ser o Rn, né, módulo Zn. É o toro n-dimensional. Tá? Esse meu grupo dos caracteres aqui está simplesmente indexado, né, por todos os caras, digamos aqui em Zn. Tá? Por que isso daí? Vamos ver se eu estou esquecendo aqui alguma coisa. Tá? Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou pegar uma função, né, esse cara aqui, homorfismos contínuos de G. G tem uma operação de adição, do outro lado é o C com a multiplicação. Tá? Isso aqui é uma representação. Então, isso aqui é o C. Se você pegar aqui o C, tirar o zero, com a operação de multiplicação. Tá? Então, isso aqui vai no... Né? Ou, se você preferir, vai no S1. Né? Por que isso aqui tem que ir no S1? Eu boto na definição que vai no S1 ou não? Vamos pensar um pouquinho. Imagina que você tem um mapa que vai daqui nos complexos, de modo que f de x... Imagina que você tem um mapa que vai desse lugar aqui, nos complexos, que satisfaz essa propriedade, f de x mais y, do outro lado f de x vezes f de y. Tá? Esse aqui é um homomorfismo entre esses dois grupos. Pega a adição aqui e leva no produto do outro lado. Se você tirar, se isso aqui não vai no zero, se a gente tirar um log de f de x mais y, isso aqui dá log de f de x mais log de f de y, não é verdade? Então, se eu chamar essa função aqui log de f de a função g, eu vou estar com a função g de x mais y, que é igual a g de x mais g de y. Mais ainda, a minha função g aqui, eu estou assumindo que é uma função contínua. Linear, dessa forma, e contínuo, tá? Isso aqui vai me implicar que essa função g de x vai ter que ser uma coisa do tipo a vezes x, tá? Para algum a. De modo que
de modo que o log, que é a minha f de x, tem que ser um e elevado a ax. Tá? Só que agora, você usa o fato de que, quer dizer, isso aqui vale para todo x no seu toro, né? Vale para todo x nesse espaço. Tá? Você está pegando a representação nesse espaço. Então, além disso, se você identificar esses caras... Aqui você olhou para tudo como se fosse no Rn, né? Agora você baixa para o toro e você usa que o f de x mais qualquer inteiro k, né, tem que ser igual ao f de x, porque na verdade esses caras são os mesmos, tá? Só que isso aqui dá o e elevado a x mais k. Né? Portanto, para isso daqui ser igual a e elevado a x para todo k, na verdade esse a aqui vai ter que ser um 2πi vezes um certo n, né, onde o n é um inteiro. N é um cara em Zn, vezes um certo m. Tá? Essa é a única chance. Né? Se essa igualdade aqui vale para qualquer k em Zn, você tem que provar que o A tem que ser um cara dessa forma aqui. Né? Ou seja, isso aqui eu estou querendo dizer, se E elevado a AK dá igual a 1 para todo k em Zn, a única chance é que o A seja dessa forma aí. Né? Portanto, na verdade, o que você provou é que qualquer homomorfismo contínuo desse cara aqui, nos complexos, tirando zero, com operação de multiplicação, tem que ser um cara do tipo, esses caracteres aqui são do tipo E elevado a 2πi a m escalar x, tá? Que eu estou em dimensão n, né? M pertence a z. Tá? Então, eu vou indexar os meus caracteres aqui simplesmente pelos inteiros, né? Pelos caras em Zn. É por isso que a transformada de Fourier, né? Você pergunta, rapaz, professor, por que na reta eu defino a transformada de Fourier para todo outro real? Eu pego um f de x e defino a transformada de Fourier para todo outro cara no Rn. Agora, no caso periódico, eu tenho uma função definida no toro, mas eu só defino para coeficientes inteiros, né? Chapéu de k. É exatamente por isso. Né? Porque esse cara aqui é uma indexação do grupo dos caracteres dele. Né? Exatamente por essa propriedade aqui, você tem que manter a periodicidade, esse cara aqui tem que ser um cara dessa forma. Tá? Na verdade, isso aqui é um mundo, tá, de coisas. Isso aqui, vocês vão ver. Eu estou longe de ser um expert nessas coisas, né? Eu só li essas coisas, às vezes, de passagem na minha vida. Né? Mas isso aqui está muito... hoje em dia, muitas pessoas usam diversos conceitos de transformada de Fourier, sempre nesse framework aqui unificado para fazer diversas coisas. Né? Se você vai fazer teoria dos números, tem gente que usa isso aqui com parte de formas automórficas, gente que usa isso aqui para processamento de imagens e tudo. Né? Mas é sempre nesse sentido assim. Se você tem um grupo, você tem que começar com a estrutura mais abstrata possível, você pegar um grupo abeliano localmente compacto, pegar o grupo dos caracteres dele, a transformada de Fourier está definida aqui. Né? Se esse grupo aqui é um grupo abeliano localmente compacto, você pode provar que esse cara aqui também tem uma estrutura de grupo abeliano localmente compacto e tem um teorema ácido de dualidade que diz que o G chapéu é isomorfo ao G original. Nessa dualidade de Pontryagin. Tá? Se o grupo original é compacto, como é o caso do toro, o grupo dual, o G chapéu, é discreto. É exatamente o que acontece aqui. Você tem um grupo compacto, né, o G chapéu é um grupo discreto. E essas coisas valem se somente se. Né? Se esse cara é discreto é porque esse cara aqui é compacto. Tá? Muito bem. Oi. Então, isso que você acabou de mostrar generaliza o conceito de série Fourier. Isso. Como é que se generalizaria a transformada de Fourier? A transformada de Fourier está nesse contexto. Né? O G aqui vai ser o Rn. O G é o Rn com a operação de soma, tá? E o G chapéu também vai ser igual ao Rn com a operação de soma. Né? Por isso que você define para todo cara no Rn a transformada de Fourier dele. Agora vamos ver, se eu tivesse vamos imaginar que você tem aqui Rn só. Você está no Rn com a operação de soma e você quer uma operação que faça isso. F de x mais y seja igual a f de x vezes f de y, onde, cara, aqui não é zero, tá? Para todo x, y reais, vamos dizer que eu estou na reta.
né? Tiro o log, que isso aqui é assumido para ser não zero, chamo o log de f de g, tem essas propriedades. Uma função que é contínua, g de x mais y é g de x mais g de y, tem que ser dessa forma aqui, né? G de x igual a x para algum a real. Tá? Portanto, a minha f é elevado a x. E só daqui, só daqui eu já, desculpa, fale. Só que parece que o domínio dessas funções você como espirais não acontece. Essas daqui? Não, se você considerar o caso G R, por exemplo, G real, parece que o domínio dela vai transformar uma G em espiral. Que nem se o domínio for um toro, o primeiro toro, o círculo, o domínio seria algo parecido com o círculo. Deixa eu ver. Eu estou na dúvida se eu pego aqui o C ou se eu pego só o S1. Né? Ou se eu pego aqui o C ou só o S1. Eu quero, de alguma forma, tentar concluir que eu posso pegar que essas funções vão ter que ter norma 1. Né? Mas, a princípio, não é claro. Né? Só garanto que o g de x é 1ax. Eu posso garantir mais alguma coisa? Não, aí a minha função seria elevado a x, qualquer a complexo aqui, na verdade, né? Qualquer a complexo. Né? G contínuo. A princípio, não sei se valeria a pena talvez botar aqui o S1. Não sei. Talvez botar S1. Talvez botar os complexos só de módulo 1 aqui. Com operação de produto, tá? Pegar esse grupo, em vez de pegar os complexos inteiros. Não sei se faz parte da definição, eu falei isso aqui mais de uma forma... sem pensar muito nisso aqui a respeito, mas não sei se você aqui tem que... Quer dizer, se o grupo for finito, né, é claro que o cara tem que ter módulo 1, porque cada elemento tem uma ordem. Né? E aí cada cara tem que ser no complexo de módulo 1. Mas se você pegar um grupo, você pegar o Rn, por exemplo, a princípio, se fosse só um homomorfismo contínuo de G no C, no teu C, não sei se você conseguiria fazer... será que você consegue provar que esse cara tem que ter norma 1? É elevado a x. A princípio não, né? Porque se esse A tivesse uma parte real, se esse A tivesse uma parte real não trivial, né? Sei lá, se fosse E elevado a 2x, aí você teoricamente poderia mandar o x para menos infinito. Se você mandasse o x para menos infinito, esse cara aqui estaria tendendo a zero, né? Mas... falta um pouquinho disso daí. Ainda não é suficiente para eu garantir, né? Continua sendo homomorfismo, continua sendo contínuo. Né? Então, a princípio, eu não poderia garantir que esse cara tem módulo 1, né? Mas é mais nesse sentido. Se você admitir que você quer realmente essa noção de caracteres aqui, homomorfismos contínuos de G no S1, nos complexos de módulo 1, você quer uma representação desse cara ali, então o Rn, né, o G chapéu dele vai ser ele próprio. Né? Você vai indexar aqui por o seu A aqui vai ter que ser um 2πi, na verdade não vai precisar ser 2πi, vai ser só I vezes algum número em Rn, né? Vai ter só que ter parte imaginária para ficar no círculo unitário. Então por isso que o G chapéu é o próprio R. Isso aí te dá a noção do que a gente chama transformada de Fourier. Mas essas coisas são na verdade a mesma coisa. Aí você vai escrever funções como sendo a soma de funções do outro lado, soma de funções básicas, se for um grupo discreto do outro lado. Se não for discreto, na verdade,
No caso geral, o que você vai escrever é o F chapéu de Ki, né? Ki de X, D Mi de Ki, onde Mi aqui é o Haar measure desse cara. Então, só quero mostrar para vocês, né? O ponto dessa discussão aqui é só mostrar para vocês que essas duas definições são, na verdade, parte de uma estrutura maior. Tá? Se algum dia vocês precisarem, vocês sabem onde encontrar. Muito bem. Elas são parte de uma estrutura maior. A gente fez aqui no verão o caso do grupo abeliano finito, né? O grupo dos caracteres. E o objetivo é sempre... O objetivo de fazer isso é moralmente o mesmo, né? Você escrever funções, né, contínuas no seu grupo G como superposições de esses caracteres, dessas funções contínuas básicas. Tá? Tudo bem, então, passada essa breve introdução, vamos chamar isso aqui de introdução. Eu quis fazer mais ou menos isso aqui só para adiantar a pergunta que, às vezes, quando eu dou essa aula, a pergunta acontece que é: professor, por que a série de Fourier é definida só para K inteiro e a transformada de Fourier é definida para X real? Né? Diga. A transformada de Laplace, eu tenho que pensar um pouco, né? Até mesmo no RN, eu vejo a transformada de Laplace como uma transformada de Fourier disfarçada, né? Para mim, essas coisas são todas a mesma coisa, transformada de Fourier. Na verdade, você tem a transformada de Laplace e tem a transformada de Laplace inversa. Você tem a transformada de Mellin e tem a transformada de Mellin inversa. Mas essas coisas, se você mudar módulo ou mudança de variável, é a mesma teoria da transformada de Fourier. Então, se você souber direitinho a teoria da transformada de Fourier, você não vai ter problema nenhum. No dia que você precisar usar a transformada de Laplace, você muda a variável, faz a convergência que você quer aqui, depois você muda de volta e obtém o resultado que você quiser para a transformada de Laplace. Tá. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre as séries de Fourier. Tá? Então, de novo, né? A gente vai estar trabalhando agora no Zn, no toro. Vou chamar aqui o toro Tn. Vou ficar aqui bonitinho. O Tn é o meu Rn, módulo Zn. Tá? Então, você pode identificar. Você pega o Rn, você está identificando as coisas módulo os inteiros. Tá? Então, você pegar o cubinho aqui, 0, 1, você pegar esse cubinho aqui, isso aqui pode ser um exemplo do que a gente chama de domínio fundamental. O domínio fundamental é um subconjunto do Rn que tem um representante de cada classe. Né? Então, você pode pegar o cubo, né? Esses cubos, o cubo 0, 1, aberto aqui, elevado a n. Isso aqui é um domínio fundamental. Esse cubo aqui, se você não gostar do 0, 1, professor, gosto mais do menos meio ao meio. Não tem problema, também é um domínio fundamental. Certo? Qual a importância disso? Nesse caso em particular, eu vou definir, né, funções mensuráveis no toro, né? Eu vou definir a medida no toro emprestado a estrutura que eu já tenho da medida de Lebesgue no Rn. Tá? Então, eu vou dizer que uma função aqui é mensurável no toro, quando eu olhar para ela nesse cubo fundamental, ela for mensurável a Lebesgue nesse subconjunto aqui. Né? E vou definir a integral dela. Então, a integral de uma função f de x, né, dx no toro, Tn, vai ser por definição, né, se você quiser, a integral de f de x dx nesse cubo Qn aqui. Tá? Então, de novo, medida, né, a mensurabilidade, né, as funções mensuráveis, etc. Tudo isso aqui a gente vai pegar emprestado de Lebesgue. Tá? Note que do jeito que a gente faz o nosso cubo aqui, né, o 0, 1, ele já tem volume 1. Tá? Então, a medida do cubo é volume 1. Essa medida de Haar aqui, que é a medida de Lebesgue só restrita ao cubo, está normalizada, de modo que a medida dele é 1. Tá?
Então, estou dizendo medida, mensurabilidade, etc. Quando eu boto etc, são as classes LPs do toro, tudo isso aqui eu pego emprestado na medida de Lebesgue, né? Quais são as vantagens aqui? As primeiras vantagens aqui que você pode ver, agora que você está no domínio finito, as classes LP agora estão em cadeia, né? Quem é o melhor LP? Se o domínio é finito. Quem é que está contido em todos os outros, né? É o L infinito. O L infinito do toro é o melhor LP. Você provar agora com função é limitada, no domínio finito ela é integrável. Então, o L infinito está contido em qualquer outro LP, está contido em L2, está contido em L1. Tá? L1 é o pior. L1 é o pior espaço LP nesse caso. E muitas vezes a gente leva essa filosofia aqui para a reta também, para o RN. Apesar do RN você não ter uma sequência encaixante desse tipo, mas moralmente falando, do ponto de vista de equações diferenciais, quando você for estudar essas coisas, é muito melhor você ter uma função L infinito, né, do que ter uma função L1. Uma função L infinito é qualitativamente, né, melhor em alguns aspectos. Tá. Então, dito isso, as minhas definições de medida das minhas funções, eu posso pegar uma funçãozinha f em L1 do toro, tá? Uma função integrável no toro, né? E isso aqui é tudo que eu preciso para poder definir a transformada de Fourier dela, né? Então, a transformada de Fourier dela eu vou definir para um certo k em Zn, eu vou definir o f chapéu de k como sendo a integral de e elevado a menos 2πi xk f de x dx. O que é que eu queria fazer? Não. Tá, então essa daqui é uma definição da transformada de Fourier. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. O que eu quero fazer mais aqui? Tá, não, era isso daí. Essa é a minha transformada de Fourier, chapéu de K, então está definido para todo K em Zn, tá? Obviamente, essa integral aqui acontece no toro, tá? Esse aqui é o produto interno normal. Tá? E, de novo, um dos nossos objetivos aqui é saber, por exemplo, como é que eu expresso uma função f de x, né, como soma das funções básicas, né? Como uma certa soma aqui, agora com k em Zn, tá? De certos coeficientes ak é elevado a 2πi xk. Essas são as minhas funções periódicas básicas. Tá? Agora aqui é interessante, se essa fórmula aqui valer, aqui você tem uma estrutura bem fácil também de espaço de Hilbert, né? Se essa fórmula aqui valer, você poderia pegar, por exemplo, integrar os dois lados, f de x com um certo e elevado a menos 2πi m x
dx. Tá? E integrar aqui desse lado também, essa soma de AK é elevado a 2π xk, né? É elevado a menos 2π mx dx. Tá? Se você não se preocupar na convergência aqui, admitir que você pode trocar, essa integral aqui no toro, em Rn módulo Zn, essa integral aqui no toro, ela, se o K não for igual ao M, isso aqui dá zero. Tá? Então, ela só existe aqui se o K, se o seu M aqui, se o seu M for igual ao K. De modo que isso daqui, se o M for igual ao K, ou seja, desculpa, né? Essa aqui é a soma em K. Parei no M. Essa soma, esse termo aqui só não é zero se o K for igual ao M. Para todo outro K, está zero. Então, isso aqui é o que eu defini de F chapéu de M. Tá? E desse lado aqui só vai sobrar, né, o termo quando K é igual ao M, que dá o AM. Tá? Então, se essa fórmula valer aqui, esse cara aqui tem que ser exatamente o F chapéu de K. Ou seja, isso aqui tem que valer, né? F de x tem que ser igual a soma em K de F chapéu de K elevado a 2π xk. Vamos estudar um pouquinho quando é que isso daqui vale. Tá? Então, vamos entender quando isso vale. Quando e como. Tá? Essas são as perguntas. Quando é que eu posso escrever uma certa função como superposição das minhas funções periódicas mais básicas, né? Esse coeficiente que aparece aqui, exatamente pela amostra formal que eu estou fazendo aqui, deve ser, então, esse cara que eu estou chamando de F chapéu de K. Como e quando isso vale? Tudo bem, antes da gente fazer isso, deixa eu fazer as primeiras, vou fazer aqui bonito. Vamos fazer aqui devagarzinho as proposições mais básicas. Depois eu vou dar as notas de aula para vocês lerem. Está bem melhor escrito do que eu estou falando aqui. O que mais que eu preciso? Então, antes, deixa eu só escrever isso daqui. Então, eu tenho minha função L1, estou definindo a minha transformada de Fourier F chapéu de K. Eu vou definir aqui a minha série de Fourier, apenas formalmente, por enquanto, tá? Eu vou denotar aqui SF, série de Fourier de F, como sendo exatamente essa soma aqui. KZN, F chapéu de K, elevado a 2π xk. A princípio, eu não sei se isso aqui nem converge, não sei se isso aqui é integrável ou não. Tá? Mas vou só denotar isso daqui. E a outra notação também que a gente tem eu continuo também com a minha estrutura do operador de convolução. Agora, duas funções no toro, f convolução com g de x é a mesma coisa, f de x menos y, g de y dy, só que agora a integral mora no toro. Tá? Então, pronto. Então, a primeira proposição é a seguinte, vou botar aqui e depois a gente discute algumas dessas coisas. Vamos lá. Sejam f e g funções periódicas, ou seja, de Tn em C. Aqui eu posso identificar funções, ou posso trabalhar com funções no toro Tn, ou posso trabalhar com funções em Rn que tem período Zn, funções periódicas. Tá? Isso aqui é uma identificação que a gente vai fazer o tempo todo. Seja blá blá blá, e K, um cara de Zn. Tá? Então, a primeira proposição é que a transformada de Fourier, essa função f, leva o L1 do Tn no L infinito do espaço de sequências. Né? Na verdade, você tem a desigualdade assim, né? L infinito menor ou igual que FL1. Né? Tá L infinito de Zn. Isso aqui é L1 do toro. Tá? Segundo, se f é uma função L1 toro, então você sabe trasladar direitinho. Translação de f, transformada de Fourier, ponto K, é igual a E elevado a menos 2π xk f chapéu de K. Aqui tem uma correção para fazer. 3.
se f é uma função de classe CJ, no toro, Tn, então, d alfa de f de k é igual a 2πi k alfa f chapéu de k. E 4. Se F e G são L1 no toro, então F convolução com G chapéu de K é igual ao produto F chapéu de K, G chapéu de K. E 5 é o lema de Riemann-Lebesgue, que diz que se F pertence a L1 de Tn, então F chapéu de K, o limite de F chapéu de K, quando K vai para infinito, é 0. Bom, isso aqui é a primeira proposição com as propriedades básicas desse novo objeto da gente. Vamos discutir aqui algumas delas. Tá? Então aqui, mais uma vez, eu estou denotando a transformada de Fourier às vezes pelo chapéu, às vezes pelo operador F. Tá? Primeira coisa é que a F continua mapeando o L1 no L infinito. Tá? No sentido de que ele é um operador limitado nesses dois espaços, L1 do toro e L infinito, Lzinho infinito das sequências, de Zn. Tá? No sentido de que a norma L infinito de F chapéu é menor ou igual que a norma L1 da F. Isso aqui é uma consequência trivial da definição. Passo o módulo para dentro da integral, isso aqui tem norma 1. Então, a F chapéu de K é menor ou igual do que a norma L1 da F. Tá? Provado verbalmente. Meus alunos do colégio odiavam quando eu falava que a prova ia ser verbal. Não ia escrever nada, vamos só falar. Segundo, como é que é o traslado? Né? Se eu pegar uma função em L1 e pegar a translação por um vetor e pegar a transformada de Fourier, eu multiplico por um caráter do outro lado. Desculpa, aqui faltou alguma coisa. Aqui é Y, né? Tá? Então, isso daqui seria... Né, eu estou pegando a transformada de Fourier da função f de x menos y. Tá? Então, em vez de trocar tal y de f chapéu de k seria a integral elevado a menos 2π xk tal y de f x, então f de x menos y dx, deixa eu só ver aqui se eu acertei a conta. Aí aqui a gente troca o x menos y por w. Né? Fica f de w dw, só que no lugar do x fica w mais y. Né? Então fica menos 2πw, que é o que você quer, e tem esse 2πyk que sai. Exatamente. Então isso aqui é só uma mudança de variável. Deixa isso aqui, falar um pouquinho agora desse daqui. Se você pegar duas funções em L1, da mesma forma, continua valendo, tá? Para convolução, continua valendo a desigualdade de Young, tá? A prova é a mesma que a gente fez antes. Você pegar uma função LP e uma função LQ, isso aqui mapeia num LR, onde 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q. Só que aqui você ainda poderia ter outras coisas adicionais, porque você tem essa certa relação em cadeia aqui dos espaços LP, então você pode falar até um pouco mais. Mas, em particular, se você tem duas funções L1, é trivial que a convolução também está em L1. Você passa o módulo para cá, integra em X, a norma L1 da convolução é menor ou igual que o produto das normas L1. Se F e G estão em L1, F convolução com G está em L1 e a transformada de Fourier delas é o produto das transformadas de Fourier. Mais uma vez, sem mistério nenhum, joga aqui na expressão, usa Fubini e prova isso daqui. Tá? O bom que a gente está fazendo aqui para as séries de Fourier é que a teoria L1 ela já mata todo o resto. Né? Aqui o L1 é o pior espaço e você está fazendo as coisas teoricamente para o pior espaço. Então a gente já não precisa, já vou ganhar muita coisa dos outros só pela teoria L1. Riemann-Lebesgue, vale a mesma coisa. Lembrem do Riemann-Lebesgue para a função. Né? É um resultado simples, mas é muito poderoso. Vocês vão ficar... muitas vezes eu fico surpreso
em ocasiões que eu tenho que usar, que eu vejo e continuo usando até hoje, né? E às vezes eu fico surpreso que tem pessoas que não sabem, né? Às vezes eu estou discutindo o paper com caras que trabalham em teoria analítica dos números comigo, dizem, mas isso aqui vai para zero pelo teorema de Riemann-Lebesgue. Aí o cara diz, o que é isso? Eu vou mostrar para o cara, não, isso aqui vale. Então o cara, uau, que legal. Né? Então você pega uma função L1, os coeficientes de Fourier vão para zero. Como é que prova isso daqui? Bem, mesma coisa que você faz... Você pode agora inventar a sua própria prova para fazer isso daqui. Né? Como é que você faria? Faz por aproximação de novo. Tá? Você tenta aproximar uma função L1 por uma função contínua, deixando um pedacinho da norma L1 pequeno. Né? Esse pedacinho pequeno, quando eu passo para a transformada de Fourier, vai ficar um pedaço pequeno, se a diferença for pequena. Então, basta eu provar isso aqui para funções contínuas. Agora, para funções contínuas, você pode pegar e aproximar uma função contínua uniformemente por polinômios trigonométricos, pelo teorema de Stone-Weierstrass. Né? De modo que o pedaço que sobra, a aproximação é uniforme. Mas se a aproximação é uniforme, você pode fazer esse pedaço que sobra na norma L1 ficar pequeno. Aí o pedaço da transformada de Fourier fica pequeno também. Então, basta provar isso aqui para polinômios trigonométricos. Né? Só que para polinômios trigonométricos o resultado é meio que trivial, porque para polinômios trigonométricos, se a f for um polinômio trigonométrico, a continha que eu fiz bem aqui, né, garante que a transformada de Fourier dá os próprios coeficientes da f. Tá? Então é claro que se é um polinômio trigonométrico tem coeficientes finitos, tem uma quantidade finita de coeficientes, é claro que isso aqui vai para zero. Na verdade, é identicamente nulo a partir de um certo número. Tá? Então, moralmente falando, a mesma prova que a gente fez para o Riemann-Lebesgue, no caso contínuo, só que aqui... Né, um pouquinho modificado. E por fim, de novo, né, o interplay entre diferenciabilidade e multiplicação por polinômios. Tá? Se você pegar uma função de classe CJ, ou seja, J vezes diferenciável, e a Jésima derivada é contínua, então o D-alfa de f transformada de Fourier é 2πk alfa f chapéu, desde que o alfa, obviamente, aqui seja menor ou igual que j. Que o tamanho do multiíndice seja menor ou igual que j. Vamos fazer uma desses caras aqui, porque isso daqui tem um lado que é trivial, quando você, por exemplo, quando você escreve f de x, como sendo isso daqui, e quiser derivar de um lado, isso aqui é trivial, que se você derivar em x, isso aqui sai multiplicando por k, né, 2πk. Mas esse lado aqui, quando você quer pegar a transformada de Fourier da derivada, teoricamente você tem que fazer uma integraçãozinha por partes. Então, onde é que eu vou apagar? Deixa eu apagar ali. Vamos ver, como é que a gente faria isso daqui? Então, prova, 1, 2, 3, 4, 5 estão ok. Deixa eu só tentar fazer aqui o 3. Tá? Vamos dizer que eu quero tirar uma derivada, que eu quero tirar o dx1, df dx1, e quero tirar a transformada de Fourier desse cara. Né? Ou seja, no ponto K, isso aqui é por definição a integral no toro, e é elevado a menos 2πi kx, né? df dx1, lembra que a função é periódica, de x dx. Muito bem, o que é que eu faço aqui? Eu tenho que usar aqui, tentar usar a integração por partes. Tá? Então vamos isolar isso daqui, vamos botar essas integrações nas outras coordenadas todas, tá? E vamos deixar aqui só aqui dentro, então aqui tem um e elevado a menos 2πi, tem aqui K2, x2, mais papapá, kn, xn, tá? Tem uma integral aqui dentro, que é a e elevado a menos 2πi K1, x1, df, dx1, de x, dx1, né? E aqui dx2, dxn. Então, isolei só a variável que eu quero fazer.
Agora, bem aqui eu vou tentar usar a integração por partes. Né? Essa integral aqui é uma integral de menos meio até meio. Ou de 0 a 1, se você quiser. Então, isso aqui é de menos meio até meio, o resto do cubo. Só que essa integral aqui, vamos ver o que é que dá. Se eu usar a integração por partes, isso aqui dá e elevado a menos 2 pi K1 x1 vezes f de x. Né? Esse cara aqui avaliado no ponto menos meio, meio. Menos a integral, a derivada desse cara, então fica menos 2 pi K1 elevado a menos 2 pi K1 x1 f de x dx1. Tá? Só que isso daqui dá zero. Por quê? Por que isso aqui dá zero? Porque nesses dois pontos, né, aqui, a f aqui tem as outras variáveis, tá, gente? Isso aqui é f de x1, aí tem as outras, x2, bababá, xn. Isso aqui tudo está parado. Só quando eu pego a variável x1 e boto no meio, depois boto no menos meio, a diferença nesses dois pontos é o inteiro e dá o mesmo valor. Né? Da mesma forma, esse menos 2π K1 x1 tem o mesmo valor no x1 igual ao meio e no x1 igual a menos meio, porque K é o inteiro. Então, esse cara aqui dá zero. Então, a integral fica isso, menos 2 menos com menos dá mais, fica multiplicado por 2π K1, né, que está aqui. 2π K1. Tá? E aí você pega só essa integral que você trocou e volta para a integral original. Tá? Então, é assim que você faz. Isso aqui é uma integração por partes. Tá? Toda vez esse interplay entre diferenciabilidade e multiplicação por polinômios, tem um lado que você vai olhar para a fórmula e vai saber diferenciar aqui tranquilo. Ó, ddx aqui é só passar esse cara aqui para baixo. Tem um que é um epsilon mais complicado que você vai ver, isso aqui é uma integração por partes. Você tem que fazer a integração por partes. Você tem só que garantir que esse termozinho de borda aqui que aparece vai ser zero. Né? No caso aqui, você está pedindo que a função seja periódica e contínua, tá? Então, por isso que o termo borda ali é zero. No Rn, às vezes você tem que pedir que a função tenha um certo decaimento, para garantir que esse cara aqui é zero. Muito bem. Tranquilo? Todo mundo sabe, então, as primeiras propriedades das séries de Fourier. Vamos adiante. Agora eu queria saber um pouquinho, né, sobre quando é que a minha inversão de Fourier vale. Quando é que a minha série de Fourier, estou definindo aqui, volta para a minha função. Então, vamos ver. Tá. Olha, veja bem, se a minha função... a gente vai provar um resultado agora que diz que se a minha transformada de Fourier... Lembra como a gente provou para a transformada de Fourier? Eu vou começar a fazer um paralelo dos resultados que a gente fez lá para cá, né? Um dos primeiros resultados que a gente provou para a transformada de Fourier foi que se f e f chapéu estão em L1, então a inversão de Fourier vale QTP. Né? Vou provar a mesma coisa aqui. Né? Se essa f chapéu está em L1, se essa f chapéu for uma função integrável, se esses coeficientes aqui forem integráveis, então essa série aqui ela fica absolutamente convergente. Né? E uma convergência uniforme, né? Já que esses caras todos têm módulo 1. Portanto, isso aqui é o limite uniforme de funções contínuas e vai ser uma função contínua. Você quer provar que volta para a função original. O resultado só pode voltar no máximo QTP, porque a função original pode não ser contínua, mas a gente vai provar exatamente que é igual à função original QTP. Portanto, a função original teria um representante contínuo. Tá? Então, o resultado é mais ou menos esse. Polinômio trigonométrico é um cara que tem os coeficientes de Fourier finitos. Tá? Então, proposição 2 é a seguinte. O espaço dos polinômios trigonométricos é denso no espaço das funções contínuas do toro, né? E, portanto, em LP do toro.
para 1 menor ou igual que P menor do que infinito. Tá? O espaço das funções contínuas não é denso no L infinito. 2. Se F está em L1, Tn é tal que F chapéu de K é igual a 0 para qualquer K em Zn. Se eu tenho uma função L1 que os coeficientes de Fourier todos se anulam, então essa função tem que ser identicamente nula. QTP, né? Obviamente. E 3, se F está em L1, Tn, e F chapéu pertence a L1zinho de Zn, vale a inversão de Fourier, né? QTP. Tá. Vamos discutir agora essa segunda proposição. Primeiro, o espaço dos polinômios trigonométricos, né? Lembrando que um polinômio trigonométrico é uma função do tipo P de x, né, igual a uma soma de AK elevado a 2π xk, K em Zn, né, com AK diferente de zero para uma quantidade finita. Né? Só para uma quantidade finita. Quem não é familiar com os polinômios trigonométricos que eu falei no meu curso de verão, então só tem uma quantidade finita de coeficientes não nulos. Tá? Isso aqui é um polinômio trigonométrico. Afirmo para vocês que esse espaço aqui, né, isso é um espaço vetorial, é denso no espaço das funções contínuas e, portanto, ele é denso em LP do tório. Né? Isso aqui é uma consequência do teorema de Stone-Weierstrass. Stone-Weierstrass, eu preciso ter uma álgebra de funções, ou seja, um espaço vetorial munido de duas operações. Tem as operações de espaço vetorial normal e tem uma multiplicação. Tá? No caso aqui, esse é o espaço dos polinômios trigonométricos. Polinômios trigonométricos. R é da estrutura de espaço vetorial sobre C, então tem uma operação. Se você somar dois polinômios trigonométricos, ainda é um polinômio trigonométrico. Se você multiplicar por um escalar, ainda é um polinômio trigonométrico. Então tem espaço de polinômios trigonométricos com a soma e tem a multiplicação. Multiplicação mesmo de dois polinômios trigonométricos ainda é um polinômio trigonométrico. Tá? Você precisa ter uma álgebra. Essa álgebra precisa separar pontos. Que separa pontos, ou seja, dados x e y, dois pontos distintos no toro, existe um polinômio trigonométrico P, tal que P de x é diferente de P de y. Verifiquem isso daqui. Por que basta você pegar os polinômios trigonométricos, os caracteres, né? Se e elevado a 2π kx fosse igual a e elevado a 2π ky para todo k, então x menos y teria que ser um inteiro, eles não seriam pontos distintos. Então essa álgebra separa pontos. Essa álgebra, o que mais? Ela contém as funções constantes. Contém as funções constantes. Obviamente, a função constante é um polinômio trigonométrico. Tá? E essa álgebra ela é fechada para conjugação complexa. No caso aqui, a gente está trabalhando com espaço sobre C, você precisa dessa condição. Então, esse aqui é o teorema de Stone-Weierstrass. Se você tem uma álgebra que separa pontos, contém ações constantes, é fechada para conjugação complexa, tá? Então, o fecho dela, na topologia uniforme, é o espaço de todas as funções contínuas. Então, ela é denso em C de T de N. E como o espaço das funções contínuas é denso em LP para P entre 1 e infinito, ela também é denso em LP.
É um exercício bom, interessante, vale a pena, se você nunca provou o teorema de Stone-Weierstrass na vida de uma forma abstrata, porque às vezes a gente usa com... Muita gente, às vezes a gente prova só para o caso de polinômios em uma dimensão, que é denso no espaço das funções contínuas de 0 a 1, né? Mas aqui você vai ver que tem outras aplicações, nesse caso aqui, parte de polinômios trigonométricos, no espaço das funções contínuas. Eu estou deixando na lista de exercícios para vocês provarem. Quem nunca provou ainda o teorema de Stone-Weierstrass, eu estou botando aqui um adendo na próxima lista de exercícios. Quem já provou esse teorema em algum outro curso que eu dei, está dispensado. Quem fez o curso de verão está dispensado de provar o Stone-Weierstrass de novo. Esse teorema é meio que um ponto fixo em todo curso que eu dou, eu passo como exercício para vocês fazerem na lista. É uma prova bem simples no livro do Folland, quer dizer, bem simples de ler, né? A prova não é simples, a prova tem alguns passos importantes, mas vale a pena ver uma vez na vida. Então, isso aqui é 1. 2. Agora, o 2 é interessante, né? Se uma função tem os coeficientes de Fourier a 0, então a função tem que ser identicamente nula. Nossa, o que é que vocês acham disso daí? A função tem os coeficientes de Fourier 0, então ela tem que ser identicamente nula. Então, o que você está dizendo é que f de x contra e elevado a menos 2π kx dx é 0 para qualquer k em Zn. É isso que você está dizendo, essa integral em Tn. Só que se eu pegar combinações lineares finitas disso, isso aqui me implica que a integral de f de x, p de x dx, dá 0. Se eu multiplicar aqui por constantes e pegar combinações lineares finitas de caracteres dessa forma. Então, a integral contra qualquer polinômio trigonométrico, qualquer p polinômio trigonométrico. Tá? Mas a f está em L1. Então, os polinômios trigonométricos aproximam por exemplo, o espaço das funções constantes, né? Então, essa integral de f de x, se a integral contra qualquer polinômio trigonométrico for 0, a integral de f de x, g de x, dx, vai ser igual a 0 para qualquer função g contínua. Pelo item anterior. E agora, como é que você faz para concluir que a f é 0? Eu disse para vocês fazerem você pode fazer tipo um lema de Riemann-Lebesgue aqui, né? Se a f está em L1 e a g é uma função contínua, você troca, na verdade, a g você gostaria de trocar a função g por uma função característica de uma bola, né? Aí você pega a função característica de uma bola e aproxima aqui por baixo, só para ficar controlada a aproximação, aproxima por baixo por funções contínuas. Para você usar o teorema da convergência dominada e garantir que isso daqui implica que a integral de f de x contra qualquer função característica de bola dá 0. Tá? Mas aí o que você faz é, você divide pela medida da bola, então, isso aqui vai dar 0. E agora você pega ao redor de cada ponto, como essas integrais aqui dão todas 0, você usa o teorema da diferenciação de Lebesgue para garantir que a f tem que ser identicamente nula. Tá legal? Então, esse é o passo. Se vale só para um K, vale para polinômios trigonométricos, vale para função contínua, vale para funções características de bolas, vale para médias de funções características de bolas. Pelo teorema da diferenciação de Lebesgue, a função tem que ser identicamente nula, porque em quase todo ponto as médias das bolas, quando o raio vão para 0, voltam para o valor da função. Diga. Pode usar também a caracterização de método dual de função contínua. Sim. O que eu estou fazendo é essencialmente provar esse negócio. Isso aqui, obviamente, não é a única maneira de você proceder. Né? Várias maneiras de você proceder. Aqui. Tá. Esse é o 2. O 3 agora fica fácil. O 3 agora fica fácil porque... vamos ver. Se a tua F chapéu tiver em L1,
Se a tua f chapéu tiver em L1, então tu pode definir a função g de x como sendo a série de Fourier, né? A soma em k de f chapéu de k é elevado a 2πi xk. Pode definir ela assim. Essa função, se a f chapéu está em L1, for uma sequência integrável, isso aqui define uma função contínua. Tá? Isso aqui define uma função contínua e o g chapéu de k é igual ao f chapéu de k. Você fazer o g chapéu dessa função contínua, você integra aqui, você pode trocar a integral, porque vale agora que é absolutamente convergente, e você vai encontrar que o g chapéu de k é igual ao f chapéu de k. Portanto, a função f menos g é uma função que pertence a L1, né? E f menos g, claro, porque f está em L1 e g é contínuo, portanto está em L1, e f menos g chapéu de k é zero, para todo k. Pela conclusão do item 2, né? O item 2 implica que a f tem que ser igual a g, QTP, né? Então pronto, então isso aqui é o primeiro resultado que mostra que se a função e a sua transformada de Fourier forem integráveis, a inversão de Fourier vale. Assim como a gente tinha no outro caso. Beleza? Tá. Deixa eu me provar mais 2 resultados aqui, a gente vai encerrar. Proposição 2. Vamos ver proposição 3. Plancherel. Como é que fica o Plancherel nesse caso aqui? Se f está em L2 do toro, tá? Então a f chapéu está em Lzinho 2 do Zn, né? E vale que a f em L2 do toro é igual a f chapéu L2 do Zn. Né? Ou seja, de fato, o mapa transformada de Fourier do L2 do toro, do L2zinho do Zn, é um mapa unitário. Significando que é isométrico e sobrejetivo. O teorema de Plancherel continua valendo aqui no caso série de Fourier. Né? O teorema de Plancherel é um desses casos que vale em geral, né? No caso do G grupo abeliano localmente compacto, sempre vai ter o teorema de Plancherel associado aí. E a prova aqui é o seguinte, então vamos fazer rapidinho aqui. Tudo bem. Então, se eu pegar um n maior do que zero, eu vou fazer as minhas somas parciais, Sn de f de x, vou escrever assim, soma parcial da série de Fourier, vou botar soma sobre todos os k's menores ou iguais a n, tá? De f chapéu de k é elevado a 2π xk. Tá? Aqui é a norma euclidiana do vetor mesmo, tá? A norma euclidiana desse vetor aqui. E aí, o que é que você sabe sobre esses carinhas aqui, né? Então, a princípio isso aqui está tudo bem definido, isso aqui é um polinômio trigonométrico, tá? A f, como ela está em L2, ela está em L1, então f chapéu de k está bem definido. Agora, você não sabe que isso daqui converge em L1, né? Na verdade, f chapéu não precisa estar em L1, então esse cara aqui não precisa ser absolutamente convergente. Tá, mas o que é que você sabe disso daqui? O que é que você sabe? Essa f, tá? Então aqui você, na verdade, esse Sn de f, se você pegar aqui
esse seu subespaço do Z elevado a 2πi, o subespaço gerado por essas funções elevado a 2πi xk com k menor ou igual que n, tá? E você pegar aqui a sua f, sua função f, você pegar o subespaço gerado por essas funções aqui, esse cara aqui nada mais é do que a projeção de f nesse espaço. Esse cara aqui é o Sn de f. Tá? Tá claro isso? Na estrutura é L2, né? Esse cara aqui, agora se eu olhar como espaço de Hilbert, o L2 do Tn, tá? Esse cara, o espaço gerado por esses caras aqui é um subespaço, né? E esse cara aqui é exatamente a projeção dele nesse subespaço, né? Os vetores aqui da base é exatamente o produto interno de F com esse cara. Tá? O produto interno aqui é F, G é integral no toro Tn de F de x, G de x barra dx, tá? Então, isso aqui é a projeção do F nesse subespaço. Agora, você já sabe, a gente já sabe pelo item 1 da proposição anterior, que os polinômios trigonométricos são densos em L2. Então, tem polinômios trigonométricos que chegam perto da F na norma L2. Tá? Agora, se você pegar um polinômio trigonométrico de grau finito, sei lá, menor ou igual que 1000, o grau, ele vai estar morando nesse espaço aqui para n igual a 1000. Tá? E esse cara aqui é o melhor, ele é o que chega mais perto de f. Tá? Então, se a gente já sabe que existem polinômios trigonométricos que aproximam f na norma L2, então esses caras aqui, que são os melhores polinômios trigonométricos em cada subespaço, tem que aproximar a f na norma L2. Tá claro? Né? Então, já sei aqui que esse Sn da f tem que aproximar f na norma L2. Tá? Muito bem. Muito bem. Em particular, o que é que eu ganho com isso daqui, né? Esses caras aqui são limitados, tá? A norma, então, a norma do Sn de f, L2, tem que tender para a norma de f em L2. Isso daqui vale. As normas têm que tender. E a norma desse cara aqui é exatamente a soma do f chapéu de k quadrado, k menor ou igual que n, isso aqui tem que tender a norma de f em L2. Tá? Portanto, a soma de f chapéu de k quadrado, agora, sobre todos os inteiros, é finita e é igual a norma L2 de f quadrado. Aqui. É exatamente o primeiro item aqui. Isso aqui prova que é uma isometria. De fato, esse mapa que é isométrico, a gente já viu, e ele é sobrejetivo. Ele é sobrejetivo. Agora, para a gente provar que é sobrejetivo. Vocês veem que essa estruturazinha nos permite fazer uma prova bem mais fácil do que a gente fez no caso do RN, né? Agora, por que ele é sobre? Por que ele é sobrejetivo? Então, eu te dou uma função f pertencente a L2 do toro. Tu quer encontrar uma série de Fourier que representa ela. O que tu faz agora é o seguinte, tu monta, então, de novo, tu monta essa função, SF de x, que é a soma de f chapéu de k. Oh, desculpem, você está certo. Esse é o contrário que eu quero fazer. Essa prova eu já provei, né? Então, sobrejetivo é dado, uma sequenciazinha AK em Lzinho 2 de Zn. Obrigado, João. O que é que eu quero fazer? Provar que tem uma F que satisfaz isso daqui. Então, vamos pegar a minha FK, Fn, como sendo a soma de AK elevado a 2πi kx. Né? Com k menor ou igual que n. O que é que você sabe sobre esse Fn aqui? Você sabe que essa sequência Fn aqui é de Cauchy em L2 do toro. Por quê?
Porque se você pegar Fn menos Fm, e fizer a norma L2 do toro, né, a gente já viu que isso daqui, quer dizer, você pode até ver direto isso daqui, porque as somas vão ser finitas, né? Isso aqui é polinômio trigonométrico. Isso aqui vai ser a soma de AK ao quadrado com o módulo de K maior do que N, menor ou igual que N. Isso aqui eu sei que vai para zero. Tá? Então, sequência de coxinha L2, então tem um limite, Fn convergindo para F em L2, esse é o nosso candidato. Gostaria de provar que a imagem dessa F aqui é igual a transformada de Fourier da F chapéu de K é o próprio AK. Para isso, né, isso aqui converge em L2, você sabe, na verdade, a Fn de K, Fn chapéu de K é integral de Fn de x elevado a menos 2 pi kx dx. Tá? Essa F já nasce em L2, né, que ele é o limite. Isso aqui vale. Agora, como a Fn converge em L2 para F, tá? Isso daqui converge para a integral de f de x elevado a 2 pi kx dx. Né? Essa integral em Tn. Só passar para o lado de cá e usar um holder para aparecer a norma L2 de Fn menos F. O resto é limitado, você está no domínio limitado também. Então, essa integral aqui converge. Tá? Só que isso daqui é o Fn, só que esse lado esquerdo aqui é o Fn chapéu de K. Agora, quando o N é muito grande, o Fn chapéu de K é o próprio AK. Para N maior do que K. Então, isso aqui essa sequência aqui, quando o N é grande, ela é fixa. É AK, 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 AK. Então, é claro que esse cara aqui tem que ser igual ao F chapéu de K. O chapéu de K tem que ser AK. Então, você provou que essa função aqui é a função em L2, a função em L2 está o que? F chapéu de K é o AK. Pronto. Tá? Então, isso aqui é uma isometria sobre objetivo, é um mapa unitário. Dúvidas? Valeu. Muito bem, talvez o último teorema que eu queria provar hoje, antes da gente partir, a gente já viu que se a F e a F chapéu tiverem em L1 a convergência pontual vale a convergência QTP, vale a inversão de Fourier QTP, eu vou te dar agora um resultado para garantir isso, que é exatamente, então vamos lá, se a tua função F for uma função de classe CJ no toro, tá? Com J maior do que N sobre 2, N é a dimensão do espaço, né? Então, F chapéu pertence a Lzinho 1 de Zn e vale a inversão de Fourier. Agora, não só não QTP, mas em todo ponto, que você está supondo que a função é CJ. Então, como é que a gente provaria um resultado assim? Né? Eu estou te dando aqui muito regularidade de um lado. Né? Regularidade de um lado implica bom decaimento do outro lado. Né? Você gostaria de provar que a F chapéu está em L1. Né? Porque eu já sei que se a F, sendo contínua, está em L1, se a F chapéu estiver em L1, vale a inversão de Fourier. Tá? Então, o ponto é esse. Né? Então, se a F é CJ, para um J maior do que N sobre 2, o que você tem aqui é que, vamos ver, foi o que a gente provou, que o D alfa de F chapéu de K, tá? Isso daqui era o 2πik, me ajudem aqui se eu não me engano, F chapéu de K. Tá? Então, vou pegar isso daqui. Isso aqui é finito, né? Isso daqui, ela tem, para todo alfa igual a J. Vamos pegar aqui, para todo alfa igual a J. Para todo alfa igual a J, eu posso tirar alfa derivadas, todo alfa cujo tamanho é J, eu posso tirar alfa derivadas daqui, isso aqui ainda dá uma função contínua,
Portanto, isso aqui é uniformemente limitado. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual que um M. Então, o que você está dizendo aqui é que 2πi k alfa f chapéu de k, isso aqui é em modo menor ou igual do que um certo M. Tá legal? Onde M é a norma L1 da derivada jésima aqui. Ou seja, o que é que eu vou fazer agora? Então, a gente vai fazer agora o que eu quero fazer, só que agora, ao invés de pegar um K aqui especial, né, porque aqui tem vários alfas desse lado, cujo tamanho é J. Vamos fazer o seguinte, vamos somar aqui isso daqui sobre todas as... somar isso aqui sobre todas as sequências, alfa igual a J. É uma soma simétrica aqui, tá? Então, só estou mudando aqui esses caras. Isso daqui é menor ou igual do que um certo M, né? Isso aqui é menor ou igual do que um certo M. Agora, eu afirmo para vocês que essa soma aqui isso aqui tem o F chapéu de K. Só que aqui, gente, se eu pegar essas somas parciais aqui, quer dizer, isso aqui tem K1, K2 até Kn elevado a todos os índices cuja soma é J. Eu afirmo para vocês que isso aqui é maior ou igual do que uma certa constante universal, um certo C, vezes... o que é que eu quero aqui? Eu quero botar aqui um... eu quero botar aqui um... Na verdade, esse K pode ser 0, né? Esqueça o K, esqueça o 0, tá? Então, vamos pegar aqui K diferente de 0, tá? Se o K for diferente de 0, isso aqui é maior ou igual do que um certo... Isso aqui é maior do que K2, do que K elevado a... Quer dizer, o alfa aqui é J, então aqui fica maior ou igual do que o K elevado a J. Se você quiser. Isso aqui é a norma do K2 mesmo, elevado a J sobre 2, se você quiser. Que é a norma euclidiana dele. Tá? Vou botar um módulo aqui. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você pegasse, por exemplo, se o alfa fosse 3, né, se o J fosse 3, né, aí você está pegando todos os multiíndices, né, cuja soma é 3. Tá? Então, teria os multiíndices 3, 0, 0, 0, 0, 3, blá, blá, blá. Então, você estaria pegando x1 ao cubo, x2 ao cubo, x3 ao cubo, aí depois x1 quadrado, x2, x1 quadrado, x3, x2 quadrado, x3, todos os pares, né, os termos onde é 2, 1, e aí depois tem os termos 1, 1, 1. Tem mais um x1, x2, x3. Eu estou querendo dizer para vocês é que isso aqui é maior ou igual do que um certo x1 quadrado, mais x2 quadrado, mais x3 quadrado, que é a norma deles, elevado a 3 meios. Tá? Só isso. Quer dizer, na verdade, só esses três aqui já ganham disso daqui, para alguma constante. A constante pode depender do n, não tem problema nenhum. Tá? O negócio é só para ficar uma coisa com a norma de K aqui. E aí, quando você... Tá claro isso daqui, gente? Isso aqui é média aritmética, mas igual que média geométrica. Tá? Só para ficar uniforme aqui, aí você passa esse cara para lá, então você tem que F chapéu de K vai ser menor ou igual do que uma certa constante universal. Universal não, constante pode depender do N, do J, aqui não tem problema, mas aqui sobre esse cara aqui, K elevado a J. Suavidade te dá esse decaimento do lado da transformada de Fourier. Tá? E agora você quer provar que a F chapéu de fato está em L1. Bem, para F chapéu estar de fato em L1, você gostaria de somar a F chapéu de K. Descarta o zero. Né? Claramente, se você somar o F chapéu de zero, não tem problema. Descarta o zero. Então, isso aqui agora você escreve como F chapéu de K. Você quer fazer isso daqui aparecer. Né? E você sabe
Você quer usar o teorema de Plancherel também? Então, o que você quer fazer vamos ver o que eu quero fazer. Eu quero... o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero F chapéu de K. Eu quero provar que ela está em L1. Mas eu tenho esse decaimento. J. O que é que vocês acham que eu devo fazer? Poderia pensar em separar aqui, F chapéu de K ao meio, e tentar usar isso aqui, né? No segundo. Mas isso é ruim, né? Isso é ruim. Me faltou alguma coisa aqui? Não é só limitar na série, pela série 1 sobre K elevado a J. Sobre contas de K elevado a J. Mas isso aqui não soma, né? Porque o J pode ser N sobre 2. Você precisa de alguma forma botar um quadrado aqui. Eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Não, o que eu quero fazer é... Tá, na verdade, uma continha um pouquinho mais esperta do que isso. Deixa eu fazer assim. Vamos fazer assim. Somar F chapéu de K. Isso aqui eu vou escrever como sendo soma de F chapéu de K. E aqui eu vou introduzir aqui dentro exatamente essa soma que a gente pegou em alfa. Soma de alfa de 2πk módulo aqui elevado a 2πk elevado a alfa. Tá? Elevado ao quadrado, se você quiser. Isso aqui é 1/2. Tá? Só que esse cara aqui é exatamente... Esse cara aqui foi o cara que a gente provou que era maior ou igual do que essa soma dos alfas, né? Soma aqui quando alfa é igual a j, tá? Essa soma aqui é maior do que k elevado a j, moralmente. Tá? Essa soma é maior do que k elevado a j. Note que aqui eu estou botando 2πk alfa, aqui eu estou botando 2πk alfa, só para ficar aqui quadrado, raiz quadrada, mas é a mesma coisa. Então isso aqui é moralmente maior do que k elevado a j. Tá? Então esse cara aqui, se eu chamar de m, isso aqui é maior ou igual do que, se eu chamar esse cara aqui de c, isso aqui é maior ou igual do que uma certa constante sobre k a j. Então, se eu multipliquei por isso e eu dividi por kaj, tá? Essa constante aqui sobre kaj, isso aqui fica menor ou igual que isso, tá? Você chamar esse cara aqui de A, o que você vai fazer é pegar essa sequência, F chapéu de K, vou multiplicar por A vezes A menos 1. Tá? Só que o A era maior ou igual do que uma certa constante, constante vezes Kj no numerador, né? Portanto, A menos 1 é menor ou igual do que essa 1 sobre CKJ no denominador. Tá legal? Tá. Então, o que eu estou fazendo é isso. Eu estou multiplicando por esse cara e multiplicando ele vezes ele a menos 1, só que ele a menos 1 perde para uma coisa assim. E agora sim eu posso usar Cauchy-Schwarz. Posso usar Cauchy-Schwarz. Isso aqui dá menor ou igual do que essa soma do quadrado desse, né? F chapéu de K quadrado, né? Vezes, aí o quadrado desse aqui dá soma, quando o alfa é igual a j, de 2πk alfa quadrado.
né? Então, esse aqui é o primeiro, raiz quadrada. E o segundo é a soma de C sobre K2J, raiz quadrada. Aqui o K é diferente de zero, tá, gente? K é diferente de zero. Diferente de zero. Agora sim, essa soma aqui é finita, porque o J é maior do que N sobre 2. Né? Então, 2J é maior do que N. Isso aqui integra no infinito. Tá? E esse cara aqui, agora o que você faz é legal. Você tem que trocar aqui essa soma. Agora a soma vai quando o alfa vai para J. E essa soma aqui, quando K é diferente de zero, de F chapéu de K, 2πk a alfa ao quadrado, é exatamente a soma dos coeficientes de Fourier. Certo, César? Isso aqui é a soma dos coeficientes de Fourier dessa função, norma L2. Tá? Então, cada um desses caras aqui é finito, por Plancherel. Tá? Cada um desses caras aqui é menor ou igual do que... Isso aqui é menor do que a norma L2 de D alfa de F. Tá? A soma sobre todos os alfa igual a J, não tem problema. Vezes uma certa constante Czão fora. O importante é que isso aqui é finito. Tá? Então pronto, então vale o resultado. Tá? Toda vez que você tiver regularidade suficiente, namely, pelo menos n sobre duas derivadas, vale a inversão de Fourier. Tá? Na próxima aula eu vou refinar um pouquinho mais esse caso. Né? Eu quero fazer só 2 comentários para a gente acabar. A observação 1, uma coisa que eu quero fazer na próxima aula. Em dimensão 1, gente, o que é que você precisaria para garantir a inversão de Fourier? Em dimensão 1, você precisaria que a função fosse, nesse enunciado aí, CJ com J maior do que 1/2. Meu J aqui é 1 inteiro, tá? Então, precisaria uma função C1. Então, esse resultado aqui prova que se a sua função for C1 no toro, vale a inversão de Fourier, né? Vale a inversão. Na verdade, a gente vai refinar isso daqui só para uma função f de variação limitada. Se a função for só de variação limitada, a inversão de Fourier vai valer. Se ela for normalizada de variação limitada, a inversão de Fourier vai valer em todo ponto. Obviamente, se ela for C1, ela é normalizada de variação limitada. Observação 2, né? E aí a gente encerra por hoje, é que a gente esteve estudando, né? Eu queria estudar quando é que a minha série de Fourier, x, volta para a minha função, né? Em particular, né, a gente viu que se a minha função for, se a f chapéu for L1, tá? Então as somas parciais Sn de f. Se eu pegar as minhas, eu podia só considerar, professor, você tem a sua série de Fourier de f, que é essa soma aqui, f chapéu de k elevado a 2πixk. Tá? Se a tua f chapéu for em L1, isso aqui é uma função bem definida e a gente já viu que ela é igual a f QTP, certo? Se a f chapéu não fosse L1, você ainda tem esperança de que isso aqui vai valer de alguma forma. Como é que você faz? Você pega e trunca, você pega, por exemplo, k menor do que n, k menor ou igual que n, e chama isso aqui de Sn de f. Você pega as somas parciais. Então agora, se eu te der uma função f pertencente, digamos, a um certo LP, do toro, Tn, tá? Agora sim, esse objeto é um objeto legítimo, para cada n está bem definido, né? F chapéu é um número, isso aqui é um polinômio trigonométrico. Eu gostaria de saber se vale, por exemplo, que Sn de f converge para f, em algum sentido. Por exemplo, pontualmente. Ou em LP. Coisas assim. Quer dizer, se f estiver em L2, a gente já sabe que vale, né? Que esses caras aqui convergem para f em L2. Né? A questão pontual é muito mais delicada. Né? Saber se a série, se a convergência das somas parciais da série de Fourier, o que acontece com isso. É um tópico de pesquisa
Ainda hoje, né, isso aqui já faz 50 anos que as pessoas trabalham ou mais, mas ainda hoje é um tópico muito ativo de pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, né, se você tiver em dimensão 1, né, se o P for 1, em geral não vale. Você consegue exemplos, tá, de funções cuja série de Fourier diverge em quase todo ponto. Funções integráveis cuja série de Fourier diverge em quase todo ponto. Se você tiver em dimensão 1, e o P pertencer ao intervalo 1 infinito, se for maior do que 1, qualquer P 1 infinito, aí isso aqui é um teorema. É o teorema de Carlson-Hunt. Carlson fez para P igual a 2, Hunt depois generalizou as ideias dele para P diferente de 2. Né? Ou seja, só dimensão 1, para qualquer função LP com P maior do que 1 e menor do que infinito, as somas parciais convergem de volta para a função QTP. Né? Esse teorema é tão poderoso, né? O Lennart Carlson ganhou a medalha Fields por causa exatamente desse resultado. Né? E as questões em N maior do que 1 até hoje ainda são abertas. Né? Tá? Então, série de Fourier é um assunto que pode ficar tão denso quanto você queira. Parece fácil, assim, as perguntas mais fáceis já são respondidas, mas ainda hoje tem muitas perguntas em aberto nesse tópico aí. Na aula que vem a gente vai fazer um pouquinho então vamos falar um pouquinho mais sobre convergências da série de Fourier. Né? Convergência em LP, de novo, vamos beber da água das aproximações da identidade, para garantir nossas convergências LP, se a gente botar um certo núcleo que tem um decaimento, para garantir isso daqui, um bom decaimento, né? E ver um pouquinho de teoremas como esse, da fórmula da soma de Poisson, na versão que é essencialmente ótima para as nossas aplicações. Muito bem, senhores, tenham um ótimo final de semana, aproveitem aí, vocês entregam a lista hoje para o José Ramon, se quiserem entregar para mim, eu recolho para ele. Próxima lista fica para a próxima sexta, feriado, então a lista 3 vai ficar para terça da semana seguinte, para vocês, né? Ou vocês querem para terça da próxima semana já?